Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou o Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. Hoje nós vamos falar daquilo que nós mais usamos no nosso RPG de Star Wars Fronteira do Império, que são as perícias. Mas para falar das perícias, eu vou precisar voltar um pouco no tema do vídeo anterior, que é falar das características novamente. As características e as perícias são usadas em conjunto para nós determinarmos o sucesso ou a falha do que os personagens dos jogadores estão querendo fazer. Então, diferente dos outros jogos que a gente tem os valores de características ou atributos, variando de 1 a 10 até 20, no Fronteira do Império a gente trabalha com valores muito mais baixos. Um personagem fraco em algum tipo de atributo tem o valor 1. Meio que para formar um padrão, os humanos têm um valor 2 em todas as suas características. De 3 a 4, essa característica já é considerada muito boa. Então um personagem com força física 3 ou 4 já é aquele cara brutamontes, ou então um cara que luta muito bem. Um personagem com uma característica 5 já é um mestre, é um cara muito bom naquilo que ele faz. Um Darth Vader para lutar, um Han Solo com uma agilidade altíssima. Ainda assim, existem aqueles casos lendários onde a característica do personagem alcança o valor 6. E esse sim é o máximo que um personagem pode alcançar em uma característica. Em contrapartida, você pode encontrar perícias com valor 0, e isso não tem problema nenhum. O personagem pode testar a perícia de computadores, mesmo que ele tenha 0 naquela perícia, ele vai rolar apenas o atributo. E esse valor pode chegar de 1 até 2 na criação do personagem, e em momento nenhum ele pode passar de 5. Voltando para as características, no início da criação do personagem você tem alguns pontos de experiência para distribuir. Os humanos, por exemplo, tendo 2 em cada característica, você pode gastar os seus pontos de experiência e aumentar essa característica para 3, para 4 ou até para 5. Mas é uma quantidade de pontos de experiência tão absurda que não vale a pena. Ao invés disso, você pode aumentar as suas características durante o jogo ao evoluir a sua árvore de talentos, coisa que a gente vai ver mais pra frente. Então, não se assuste se o seu personagem tiver 3 e até 4 pontos em uma característica. Isso já é um valor muito legal para você começar a jogar. Então, vamos tratar da mecânica básica do jogo. O jogo tem uma lista muito extensa de perícias, onde você pode ir gastando a sua experiência e aumentando o valor delas. Em primeiro lugar, qualquer teste de perícia precisa de um sucesso para ser bem sucedido. Vamos dizer que seu personagem parou num beco e está querendo escutar para ver se não vem ninguém seguindo ele. Você pega o seu valor em astúcia, que é a característica que você vai usar com a sua percepção, e pega o seu valor de percepção. Então, digamos que a sua astúcia seja 2. Se a sua percepção for 0, você vai simplesmente rolar 2 dados verdes e precisa ter um sucesso dentro desse teste. Se por acaso seu personagem tivesse 2 em astúcia e 1 em percepção, ele continuaria rolando apenas 2 dados verdes. Mas, graças ao seu 1 em percepção, ele rolaria um dado verde e um dado amarelo, que é um dado que você tem uma probabilidade maior de acerto. Então, só para nomear, os dados verdes são chamados de dados de habilidade, e os dados amarelos são chamados de dados de proficiência. Contra esses dados, sempre tem os dados roxos. Eles são os dados de dificuldade. Junto com esses dados roxos, você tem a sua evolução, que são os dados de desafio. Eles funcionam da mesma maneira que os dados amarelos. Eles têm uma probabilidade maior de prejudicar o seu personagem. Ocasionalmente, o mestre pode colocar dados azuis ou dados pretos na sua rolagem. Os dados azuis são chamados de dados de ampliação e os dados pretos são chamados de dados de contratempo. Você vai rolar um dado azul a mais na sua rolagem caso o mestre ache que você tem alguma vantagem naquele teste. Vamos usar o exemplo do beco e dizer que o beco estava especialmente silencioso e dava para você ouvir qualquer passo na sua proximidade. Você rolaria um dado azul a mais. Então é mais chance de você conseguir aquele sucesso que você precisa. E se por acaso o beco estiver muito barulhento, o mestre pode botar aquele dado preto, que é o dado de contratempo, junto da sua rolagem, já que essa rolagem vai ser um pouco mais difícil. É uma mecânica bem simples e bem intuitiva, que inclusive estimula os jogadores a buscar essas vantagens, essas pequenas vantagens no teste e também algumas vezes, por que não, revelar aqueles pequenos contratempos que o personagem dele pode ter.
Eu vou entrar mais a fundo nessas regras, mas isso aí já dá para ter alguma boa noção de como o sistema funciona. Então, os testes de perícia sempre vão usar essa mesma mecânica. Atributos, mais os valores de perícia, evoluindo os dados que você recebe nos atributos. Apesar de que, se o seu personagem tiver, vamos dizer, 2 em força e 3 em atletismo, ele continua rolando 3 dados verdes e recebendo um upgrade de 2 dados amarelos. Não importa muito se você tem mais valores em um atributo ou mais valores na perícia. No final, a quantidade de dados rolados e a qualidade desses dados vai ser a mesma. Ok? Então acho que por hoje já deu para dar uma luz nesse sistema das perícias. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Já dando um pequeno spoiler do próximo vídeo, Papai Noel já trouxe meu presente. É um belo presente. Abraço. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail ou pelo perfil do Facebook.